Olá, para você que me acompanha aqui no canal, esse conteúdo aqui é um conteúdo um pouco diferente, bem revelador, e eu vou falar um pouco então qual é o modelo de gestão, né, que nós decidimos seguir então em 2026. Para você que não me conhece, eu sou Fábio Ferreira, CEO e fundador do grupo Advance Energia, e aqui, nesse conteúdo de hoje, eu quero partilhar com você qual é a maneira que nós estamos conduzindo, né, o nosso time, a nossa liderança, né, os nossos colaboradores, o nosso pessoal que está no nosso operacional todo dia com a gente, né? Então, esse material aqui a gente divulgou lá na empresa. Eu decidi que então vir aqui no canal abrir também para vocês. Foi muito bom essa metodologia que nós divulgamos lá e nós vamos seguir esse passo aqui então. Então são aqui revelações do mundo do empreendedorismo que eu trouxe para cá, então quero compartilhar com vocês. Se isso faz interesse para vocês, se isso interessa, faz sentido para você, deixa seu like, comenta, compartilha, tá bom? Então faz aí, me ajuda nesse sentido aí para a gente divulgar esse canal, para esse conteúdo, o YouTube entender que esse conteúdo aqui faz diferença na vida das pessoas. Esse é meu intuito aqui. Então, hoje eu vim abrir aqui então algumas ferramentas que eu pratico na minha metodologia, né? Para você que não me conhece, nós trabalhamos no segmento de energia, né? Então, nós temos um time que requer atenção, um time de colaboradores, né? Nós trabalhamos com obra, né? Então, obra requer uma atenção diferenciada. Então, na área de serviço é uma coisa, na área de vendas é outra, né? Então, aqui eu estou abrindo para você o nosso método que a gente, então, nessa área de serviço, que é onde construímos rede elétrica, que nós decidimos, então, nesse formato, nós, inclusive, denominamos, né? Eu e os meus sócios, os diretores lá da empresa, denominamos como farol. Então, nosso método de gestão hoje da empresa nesse ano, farol. E toda letra desse nome farol tem um significado. Você vai ver, show! Então fica comigo até o final do vídeo e você vai entender um pouco da nossa operação interna que a gente então decidiu, né, para 2026. Vamos ao vídeo. Olha só, antes de a gente começar, né, a gente tem como também meta, premissa, propósito, desenvolver pessoas. Então, nós temos um time de líderes, né? E abaixo seus liderados também. Então, nesse ano, nós estamos muito forte trabalhando em desenvolvimento do nosso time, das pessoas, porque nós entendemos que o principal e bem ativo de uma empresa são pessoas. Pessoas e processos geram resultados. Então, nós reunimos o time, reiniciamos, resetamos, né? Que foi muito transformador esse método. E embora para o conteúdo também aqui que eu quero partilhar com você, vou espelhar aqui o material. Esse nosso método chama-se farol. Por que farol, né? Farol é um guia, para quem não conhece a história dos faróis. Farol é um guia que dá o sentido, dá o caminho, dá a direção para um barco ancorar, né, na costa do mar, na costa de um rio. Então, trouxemos esse sentido, essa analogia, essa metáfora desse farol para construir então o nosso método de gestão do nosso time de líderes, né? Então, lá na Advance Engenharia, a cultura nossa é muito forte em desenvolvimento humano, pessoas. E eu trago então para esse canal tudo que eu pratico. Por isso que eu digo que aqui eu só falo o que eu vivo. Aqui eu falo o que eu pratico. Você que me segue aqui, já tem vários vídeos aqui. O que eu comento aqui com você é o que eu pratico com um time lá da Advance Engenharia, onde a gente conduz junto com os meus sócios, né? Então nós dirigimos pessoas lá na Advance Engenharia, falando especificamente da Advance Engenharia. Tem também a Advance Energia Solar, que também é outro segmento. Aqui é da Advance Engenharia, nós já vamos chegar aí perto de 140 pessoas. Então requer uma atenção, uma gestão bem
de perto, uma gestão onde a gente se preocupa com as pessoas, a gente cria oportunidade para elas se desenvolverem nas suas habilidades, gerando entrega, gerando resultado. Então tem todo sentido aqui nessa palavra farol. Olha só, por que nós precisamos mudar, né? Essa foi a reunião lá que eu tive com o time. Primeiro, essas aqui, ó. Apagar incêndio. Para você que lidera pessoas, esse conteúdo é para você também. Para você que lidera pessoas, nós ficamos muito bom em apagar incêndio. Numa empresa, numa família, numa rotina corporativa, é comum as demandas aparecerem assim em cima da hora. Então a gente fica especialista em apagar incêndio. Mas isso não vai levar a empresa a um resultado que ela quer, e o nosso caso também. Então nós precisamos mudar isso. Ficar especialista só em apagar incêndio? Não, lá nós trabalhamos com programação, com orientação, planejamento. E o improviso e o imprevisto não pode fazer parte da nossa cultura. É lógico que tem ação de momento, é lógico que vai ter incêndio para apagar, mas isso não pode ser uma rotina. Perda de foco, por isso precisamos mudar. Então esse ano, 2026, o nosso método de gestão, de condução das pessoas, vamos ter foco. Foco, microdemandas, distrações fazem você perder o foco. Comunicação fragmentada, essa também é uma dor da maioria das empresas, né? Então nós vamos trabalhar muito isso esse ano. Comunicação fragmentada. Eu falei no vídeo anterior, se você não assistiu esse vídeo, corre lá. Eu tenho um vídeo que se intitula Ponte ou Muro? Reveja a sua comunicação. E eu trago para cá, para o nosso dia a dia, para a nossa operação também, né? A comunicação fragmentada arrebenta qualquer programação. A operação também no improviso. Então esses 4 pilares, vamos dizer assim, essas 4 situações a gente quer corrigir na nossa metodologia. Já estamos trabalhando nisso, então esse método é para isso. É para isso. Por isso que nós precisamos mudar. O nosso guia, então, para que haja essa mudança, essa transformação no time nosso de líderes e de pessoas, de liderados também lá, né? Toda a área da empresa. A nossa área tem financeiro, frota, técnicos, suprimento, né? Atendimento, RH, SESMIT, diretoria. Então, coordenadores de obras, né? Encarregado, eletricista, auxiliar de eletricista, né? Piloto de embarcação, piloto de lanchas menores, né? Balsas de grande porte. Então, a nossa estrutura é robusta nesse sentido de pessoas, e aí nós precisamos, então, né? Dedicar força, energia, recurso para gerir pessoas. Então, esse conteúdo é muito bom e vai te ajudar, você que lidera, faz parte de uma empresa. Esse método aqui é um guia, por isso que o nome dele é farol. Olha aí, primeira letra então desse farol é foco. Então nesse ano de 2026, foco, priorizar resultado para a operação e para o nosso cliente, né? Nós temos a concessionária aqui do estado do Pará, então a pegada lá é diferente, é uma empresa muito robusta, é uma empresa de muita referência nacional, é uma empresa que detém 24% do território, né? Ela atua em 24% do território do Brasil, está aí presente em 7 estados, né? Então, esse grupo que tem a concessão aqui no estado do Pará, ainda, além do Pará, tem mais 6 estados, né? Então, isso requer empenho maior, então, né? Da gente. Então, por isso que as letras da palavra farol têm um significado. O A, ação, transformar planos em entrega. O R é o ritmo. Nós tivemos essa mudança, nós estamos agora aí no mês de fevereiro, muita coisa mudou para melhor com a implantação do nosso método e com a dedicação de cada um. Otimização. Todo mundo que trabalha comigo, todo mundo que está junto lá no nosso time sabe, você é um gestor de recurso. E você não pode, a demanda está na sua mão, você tem que fazer o seu melhor com as condições que você tem, até que você tenha condições para fazer melhor ainda. Já diz, né, o grande filósofo Cortella, e eu trago isso para a minha operação. Eu pratico isso nas minhas palestras, nas minhas conversas,
no meu DDS, né? Na minha reunião com o time lá. Então, eu trago para cá tudo que eu faço no dia a dia. E o L é liderança. Desenvolver o time e inspirar pessoas. Então, eu, na posição de líder, de um dos líderes da Advance Engenharia e Advance Energia Solar, tenho que, então, desenvolver outros líderes. Então, as pessoas que trabalham com a gente conhecem o nosso conceito de liderança. E liderar é ser autoritário? Não. Liderar não é ser autoritário. Liderar, então, é ser chefe, é mandar? Não, não é esse o conceito. Liderar, eu trago um conceito bem simples aqui, objetivo, é desenvolver pessoas e inspirá-las. Se você como líder, porque nós somos líderes em todos os momentos, pode ser na empresa, pode ser na minha família, pode ser na igreja, na bola, então em algum momento eu sou líder, então não sei qual é o conceito que você carrega de liderança, mas se você é líder e não inspira pessoas, se você é líder e não treina, não desenvolve, então você precisa rever o seu conceito de liderança, e lá nós praticamos essa cultura. Então olha só, o farol que você viu lá no começo traduz cada letra esse tipo de ação aqui. Foco, ação, ritmo, otimização e liderança. As ferramentas que vão nos ajudar nessa metodologia, 3 ferramentas bem simples, não é um método complexo, você vai ver aqui, não é simples. Tão simples que eu consegui colocar aqui no slide e você está acompanhando. As ferramentas, a primeira é a bússola, o mapa e o ritmo. Painel de indicadores, quadro de tarefa, o ritmo da comunicação, são essas ferramentas, não tem nenhuma ferramenta aqui da NASA. Eu não inventei nada aqui nesse método. É um método simples, objetivo. Esse método não é meu, esse método é para nós. Esse método é nosso, é uma ferramenta que nós vamos usar. Nós estamos praticando e já estamos finalizando aqui o mês de fevereiro de 2026, e quantas mudanças positivas e quantas oportunidades na mesa que ainda temos para implantar para o nosso time, para os nossos líderes, para todos da empresa. São 3 ferramentas que nos guiam esse grande farol aqui. Alguns benefícios que ganhamos com a gestão farol que nós estamos implantando. Mais tempo para o que importa, resultados mais previsíveis, time autônomo e alinhado, decisões baseadas em dados. Olha só essas oportunidades que tem para uma empresa seguir. Olha o benefício que é uma ferramenta simples, mas que funcione. Uma ferramenta simples, mas que todo mundo use. E é isso que nós implantamos, é a nossa cultura. Na Advance Energia Solar, cultura de venda. Na Advance Engenharia, que é serviço, cultura de entrega de resultado. Olha os benefícios, cara. Resultado mais previsível. Você que empreende sabe que um cenário onde você pode prospectar o faturamento linear, onde você pode prospectar as anuências que podem acontecer, as variáveis que vão vir, quando você coloca isso e você prevê isso, é um cenário ideal para quem conduz, para quem empreende nesse país. Então, como empresa que somos, na Advance, o grupo Advance também temos erros, temos acertos, como toda empresa. Não existe empresa perfeita, né? Nós buscamos a excelência no que nós praticamos. Seja na venda, seja no serviço. Nós buscamos excelência, desenvolver pessoas. E esse é o nosso propósito. Aqui também eu falo dos meus sócios, o Edric Henrique e o Carlos Andes também. Né, junto, nós 3, desde 2020, estamos com esse propósito, passando por situações complexas, passando por situações mais fáceis, mas a gente tem vencido porque nós temos desenvolvido pessoas, criado oportunidades, enfrentando esse mercado e os seus desafios. O papel de cada líder, né, que é isso que nós desenvolvemos nas nossas empresas, é ser o dono da informação, ser o agente ativo, ter responsabilidade clara, ser um multiplicador. Essa é a nossa cultura. Essa é a nossa cultura na essência.
Nós somos obstinados por resultados. Nós somos obstinados em desenvolvimento e entrega, porque são os resultados, são os procedimentos, são os POPs, são as pessoas e os procedimentos que geram resultado dentro de qualquer empresa, e nós não somos diferentes. Nós não somos diferentes. Olha essa mensagem aqui. Liderança requer muito conhecimento e sabedoria. Liderar é persuadir sem impor, opinar sem mandar. Mas o diferencial do líder é a habilidade em como fazer tudo isso. Essa é uma mensagem, né, que traz muita reflexão. Como é que eu lidero na minha geração, que hoje eu trabalho com muitos jovens, a geração Z? Como é que eu educo sem machucar com palavras? Como é que eu corrijo quando tem que corrigir mesmo, mas não posso perder essa pessoa do meu lado? Então esse é o papel de um líder. Essas são as dificuldades diárias que eu passo como líder, que os meus sócios também passam como líder, que o meu time de líderes, o meu time as equipes de construção, temos encarregados, temos líderes em campo, temos líderes na base. Esse é o nosso principal desafio: liderar e desenvolver pessoas. Na prática, olha que nós estamos implantando um ritual, né, da nossa reunião semanal, tem trazido muito efeito. Temos o ritual também mensal, nossa reunião de resultados. Temos o feedback, né? Então é uma cultura nossa. Nós damos muito feedback para os nossos colaboradores. Eu, semanalmente, reúno com cada um e a gente passa então a nossa visão do que a gente precisa fazer na carreira, no desenvolvimento das pessoas. Eu trabalhei por muitos anos em uma empresa, 14 anos, e eu nunca recebi um feedback do meu chefe, né? Mas isso ficou lá no passado, eu não carrego isso para a minha operação. Eu faço diferente do que as coisas ruins do passado, eu deixo lá no passado. E eu trago aqui, então, inovação, desenvolvimento profissional e pessoal nas pessoas que eu tenho a incumbência de desenvolver o propósito de liderar, né? Metodologia do princípio do feedback, aqui rapidamente, ó. Como é que a gente dá o feedback? Aconteceu uma situação na empresa, então qual foi o comportamento da pessoa e o que isso impactou? Basicamente é isso, tá? O foco é no comportamento e não na pessoa, certo? Então, aconteceu alguma coisa, o que foi que ela fez, qual foi o impacto dentro da empresa? E é sobre isso que nós vamos começar o nosso feedback, né? Então esse é o nosso método de dar feedback. Organograma, né? Deixamos isso bem claro também, os indicadores também, todas as pessoas de lá, do meu time, do time da Advances, tem um cronograma, tem um organograma, né? Corporativo da empresa, e também tem os seus indicadores da área que ela atua, né? Então, o método Farol e as rotinas de gestão aqui divulgadas deverão ser cumpridas por todo o time da Advance. Esse é o nosso propósito. A mensagem final aqui desse conteúdo: antes de ser um líder, o sucesso tem tudo a ver com o seu próprio crescimento. Quando você se torna um líder, o sucesso tem tudo a ver com o crescimento dos outros, né? Então, olha essa frase impactante, olha esse conceito que eu trago aqui para encerrar esse nosso conteúdo, dessa abertura da caixa preta da nossa ferramenta que eu estou trazendo aqui para esse conteúdo riquíssimo, que eu espero que em algum momento isso tenha feito sentido para você. Você que busca alta performance, desenvolvimento pessoal e profissional, você que lidera pessoas, trabalha numa empresa, esse conteúdo aqui tem tudo a ver e pode te ajudar também. Então, até o próximo conteúdo nesse canal. Comenta, curte e compartilha. O nosso propósito é divulgar essa mensagem para muito mais gente. Valeu, pessoal. Até breve e até mais.